Elivaldo Barbosa, bom dia mais uma vez. Olá, Aline, bom dia para você que está em nossa companhia. Vamos falar sobre equilíbrio das finanças. O governador Rafael Fonteles está focado nesse objetivo, inclusive até com um programa para garantir esse equilíbrio, né? É verdade, Aline. Veja que o governo do estado tem assim, elevado as despesas em relação a programas importantes, como na segurança, com aquele reforço de pessoal, de agentes policiais militares. Ontem, por exemplo, o governador anunciou uma promoção recorde na Secretaria histórica, melhor dizendo, na Secretaria de Justiça, com os policiais penais. Cerca de 500 policiais penais serão promovidos. Promovidos significa o quê? Uma remuneração maior, um impacto nas despesas do Poder Executivo. E, recentemente, a União, o governo federal, prometeu um socorro aos municípios para equilibrar um pouco as finanças em decorrência da baixa do fundo de participação. Ontem, o governador considerou que essa medida também é oportuna para os estados em relação ao FPE e ele justifica o que disse ontem. Acredito que por isonomia, tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional irão fazer a recomposição também do FPE. É muito importante que haja essa recomposição para não haver prejuízo aos serviços públicos essenciais. Saúde, educação, segurança, especialmente no Norte e Nordeste, que dependem mais do Fundo de Participação, que é uma receita, Elivaldo, que os estados não controlam. Por quê? Porque ela vem do bolo nacional do Imposto de Renda e do IPI. Portanto, não está à nossa alçada tratar desta receita. Então, dependemos realmente que o governo federal e o Congresso Nacional, assim como ocorreu no ano de 2020, faça a recomposição de julho a dezembro, pelo menos da perda nominal do FPE, é isso que nós defendemos. Ele está preocupado também com a questão das obras, das grandes obras públicas, né? O Propiauí, por exemplo. Propiauí, são 10 bilhões de reais previstos para os próximos anos no estado. Porto de Luiz Correia, por exemplo, esse modal lá do sul do estado de estradas. Bom, são despesas também. Agora, só que dessa modalidade, Aline, do investimento, essa área aí não é afetada. Por quê? Porque são recursos já garantidos através dos empréstimos, das operações de crédito e também dos repasses federais especificamente para investimentos. A preocupação maior com o equilíbrio financeiro diz respeito ao custeio, ou seja, as despesas correntes da manutenção da máquina pública, do pagamento em dia, do reajuste ao funcionalismo. Então, são essas despesas que têm sido hoje objeto do governo de ter um controle ainda mais rigoroso, pelo menos até o final do ano, quando ou a compensação do FPE ocorrerá, ou o incremento na receita do ICMS, que é um tributo estadual muito importante, desdobramentos da reforma tributária lá no Congresso Nacional, ou até mesmo a recomposição do FPE através da dinâmica econômica, ou seja, final de ano, geralmente a economia se torna mais aquecida e a composição do fundo acaba incrementando esses repasses federais para estados e municípios. Já pensando nessa questão do drama que os prefeitos municipais estão vivendo por conta desses baixos recursos, a queda no FPM, né? Ele já está se antecipando, governador. É verdade. Isso aí a realidade municipal é muito mais grave, porque esses municípios que têm uma receita menor, praticamente não tem arrecadação do ICMS e dependem quase que 100% dos repasses do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Esses sim estão aí, já fizeram movimento, com esse FPM não dá, estão aí com a corda no pescoço e desejando essa compensação anunciada pelo presidente Lula esta semana em torno de 10 bilhões de reais para todo o Brasil. Se isso ocorrer agora, já nos próximos meses, nas próximas semanas, teremos uma perspectiva de alívio nas finanças municipais. O que os estados, através do governador Rafael Fonteles, deseja é que haja essa equiparação também em relação aos estados. Vamos falar sobre a pré-candidatura de Fábio Novo, que tem se mostrado cada vez mais sólida, né, mais consolidada, recebendo apoio, inclusive, do Diretório Nacional. Já foi referendada, batido o martelo, mas isso é importante, que sempre fique acontecendo mesmo durante esses encontros de pessoas ligadas ao partido, também aos grupos políticos que apoiam, né? Pois é, Aline, ontem uma reunião cheia de, eu não diria tanta surpresa assim, mas cheia de simbolismos. Ontem, aqui em Teresina, um encontro do PT com a presença que está por trás ali da ex-vice-governadora Regina Souza, do secretário nacional Henrique Fontana, e acabou, eu diria assim,
consolidando o PT, sobretudo aqui em Teresina, em relação ao projeto estratégico para a Prefeitura da capital, a candidatura de Fábio Novo. Aí o Henrique Fontana discursando, permanece, inclusive concedeu uma entrevista coletiva daqui a pouco aqui na capital, e ali Fábio Novo ao lado de Franzé Silva, que estava aí meio distante depois daquela indicação do Diretório Municipal do partido. Soube até, olha aí, a Franzé Silva com o dedinho para cima, com o governador. Essa imagem aí, esta cena aí, Ney, pare um pouquinho aí, era a cena esperada no PT, desejada nos últimos dias do PT, não é, Aline? Tivemos na semana passada Cícero Magalhães, o presidente do Diretório Municipal, Evaldo Gomes, mas faltava Franzé Silva. Ele chegou lá, sentou ao lado de Fábio Novo, eu soube até que Fábio Novo foi quem puxou a cadeira para ele sentar, um clima de harmonia total, tranquilo, não discursou. Fábio Novo sempre disse... Uma presença discreta, mas... Que a relação dele com o Franzé sempre foi de muita parceria, né? Exatamente. Parcerias e disputas também, porque Sim. em 2020 os dois disputaram também a condição de candidato a prefeito de Teresina e venceu Fábio Novo. E na disputa deste ano, novamente, Fábio Novo venceu. Então, isso deixou o Franzé um pouco afastado nos últimos dias dessa área política do PT. Mas ontem retornou, e retornou bem, participando desse evento 100% político. Então, a meu ver, é uma sinalização importante para que Franzé abrace essa decisão do PT e se incorpore efetivamente nessa pré-campanha de Fábio Novo em busca da Prefeitura de Teresina. Agora, chamou a atenção, Aline, o discurso do governador Rafael Fonteles, um discurso cheio de recados. Eu destacaria aqui apenas dois. Primeiro, no caso de Teresina, ele considera importante o êxito do PT nessa eleição, porque, inclusive, abordou um tema que o PT não tem nenhuma prefeitura de capital hoje. Então, o governador vê uma chance real do PT ser competitivo na campanha do ano que vem e ter chance de chegar à prefeitura de Teresina, uma capital aqui importante da região Nordeste. E o outro recado é um recado exatamente até mesmo para aliados que buscam aí nas estratégias municipais, muitas vezes, acordos com lideranças políticas importantes, mas que não participaram ou votaram contra, estiveram em palanque oposto ao PT em 2022. O governador foi bem claro ao afirmar que apoiará em 2024 aliados que votaram no PT em 2022. Ou seja, ele também, a presença desse dirigente, né, do PT aqui, dirigente nacional, também serviu para falar com todos os outros possíveis concorrentes a prefeituras municipais, né? É verdade. Mas com esse recado. Esse recado foi dado aí, eu diria que é a tinta do governador Rafael Fonteles em relação à estratégia petista. Mas aqui tem uma liderança que é apoiada pelo partidos assim da base governista, vamos apoiá-lo. O governador não está disposto a fazer isso. Vai apoiar quem de fato esteve com ele na vitoriosa campanha de 2022. E se o município tiver dois aliados que votaram do governador, aí ele vai manter uma postura de discrição. Não vai se meter muito, ficar ali respeitando ali as diferenças municipais. Agora não vai nem pestanejar em relação a apoiar efetivamente quem o apoiou, quem esteve na caminhada dele em 2022, foi o recado. E o outro foi que o governador tem pretensões de participar mais efetivamente das decisões petistas, Aline, no plano nacional. No Diretório Nacional, né? Por isso esses encontros são tão importantes para ele. Influência. Fez, inclusive, reparos a algumas atitudes do PT no plano nacional e ele deseja ter esse protagonismo também, além Piauí, buscando espaços nas decisões do Diretório Nacional da sigla. Vamos falar de cenário nacional. Os novos ministros, né, do governo Lula já foram empossados. Mas, com a mãozinha assim de vergonha, né? Presidente Lula, eu fiquei assim, impressionado. Eu fiquei com vergonha alheia. Porque não teve protagonismo. Zero. Não teve notícia. Eu nunca vi uma posse tão envergonhada como a que foi veiculada. Nem na agenda do presidente como posse, essas imagens foram registradas. Foi uma posse fechada no gabinete da presidência do Palácio do Planalto, apenas com a presença do presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, e mais ali um entorno muito próximo do presidente. Tomaram posse Silvio Frota Filho no Ministério dos Portos e Aeroportos, que ele é do Republicanos, 100 dirigentes do Republicanos eu não diria nessa cerimônia, nesse encontro, e logo depois a posse de André Fufuca no Ministério dos Esportes. E também Márcio França, que saiu dos Portos e Aeroportos e vai agora para uma outra pasta a ser criada, que é do empreendedorismo, microempresa e pequena empresa. É o ministério para abrigar lá o ex-ministro dos Portos e Aeroportos. Agora,
Agora, realmente foi uma posse, eu diria assim, Tímida. com muito receio. Bota tímida nisso. Significa dizer que aí uma posse patrocinada pela área política no Congresso, na Câmara Federal. Vão os votos da Câmara, não os partidos republicanos e progressistas. Vamos explicar por que essa posse foi tão discreta desse Tão restrita? Tão restrita, né? Porque pessoas que são aliadas, que estiveram já, assim como o governador Rafael Fonteles gosta de manter perto os seus aliados e valorizá-los, era essa a bandeira do presidente Lula, mas ele acabou tendo que abrir mão e fazer essas substituições em nome da governança, né? Em nome do equilíbrio dentro do Congresso. Correto. O objetivo foi esse. Ou ele fazia isso, ou não teria sossego no Congresso. Então, ele amplia essa relação com o Congresso Nacional através dessas duas posses. Essa posse com o PT contra, os aliados mais próximos, tudo contra. Por isso que ela foi tão restrita. Então, o presidente Lula incorpora o Progressistas já está no Palácio do Planalto, já está na esplanada dos ministérios. O André Fufuca não vai sair do Progressistas. E o Republicanos, da mesma forma, com o Silvio Frota Filho. Então, os dois partidos estão lá, embora com seus dirigentes afastados e fazendo até oposição ao governo federal. Tá certo, Elivaldo.